Som. A paz do Senhor, queridos. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Estivemos aqui de manhã, um culto abençoadíssimo. Pastor Eduardo Rios esteve aqui hoje, pastor da nossa igreja do Jardim Iqueda. O Isaac estendeu um convite a ele e ele veio nos abençoar nesta manhã. E ele pregou, sobre Ruth e Noemi, uma palavra maravilhosa. Quando Deus transforma a tragédia em vitória. E enquanto ele ministrava essa palavra pela manhã, me veio também uma palavra. Normalmente, quem prega o evangelho é sempre assim. Você ouve uma mensagem, Deus gera outra mensagem no seu coração. E Deus gerou essa mensagem no meu coração. Um texto conhecido, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Marcos 4, 35. Eu creio que na maioria das Bíblias, o título é quase o mesmo. Jesus acalma a tempestade. E aí, irmãos, eu comprei uma Bíblia nova. E quando chegou, a filha ficou brava, sabe? Que eu tenho umas 15 Bíblias. É que eu vi essa e o rapaz falou: olha, essa Bíblia é fininha e é de letra grande. E você comprando a Bíblia, ela tem um aplicativo que vem todo o estudo bíblico dela. Você só escaneia e ela te dá todo o material, ou uma anotação, ou eu fazendo propaganda. Não estou ganhando nada, viu, irmãos? Eu estou falando com o que me encantou na Bíblia, que minhas Bíblias é tudo grossa. E eu estou ficando velho, eu estou ficando meio fraco para carregar a Bíblia. Aí eu vou pegar essa fininha. E estava com preço bom. E ela veio numa nova tradução. E eu gostei da tradução. Então eu estou lendo os textos bíblicos. Deus está alegrando meu coração. E eu quero me alegrar com você nessa noite também. Com esse texto. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eu não sei quem nesta noite está passando por uma tempestade. Por muitas vezes na minha vida eu passei por muitas tempestades, de ordem física, de ordem espiritual, de ordem financeira, de ordem conjugal, de ordem familiar. Passei dezenas de tempestades. E só quem está na tempestade sabe como é difícil. Talvez alguém me ouça falando aqui: esse texto Mas para quem está na tempestade, como é precioso saber que existe um Deus que pode acalmar a tempestade. Lembrando que a tempestade não é gerada por homens e nem por nenhuma força humana. É algo da natureza. É algo qual o homem não tem domínio.
é o que o homem não tem poder. Estou assistindo aí a Copa Mundial, que está mais ou menos, porque não tem o Corinthians. Está mais ou menos, não tem o Corinthians. E aí alguns jogos tem ameaça de tempestade e o jogo é paralisado. E todos têm de se entrar lá nos porões do estádio, até que passe a tempestade. Nos Estados Unidos, no país super tecnológico, com as armas, ferramentas, instrumentos mais modernos do mundo, mas eles não conseguem enfrentar uma tempestade. Mas o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite, o Deus a qual você está louvando aqui nesta noite, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder para acalmar a tempestade. E eu quero ler aqui que diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram, deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Rodrigo, é maravilhoso. Esses discípulos lembram a mim, lembram você, lembram cada um de nós. Por que eles lembram? Porque são homens que estão andando com Jesus, são homens que estão caminhando com Jesus, estão comendo, bebendo, dormindo na mesma casa, estão vendo coisas maravilhosas. Mas quando Jesus executa este milagre, todos eles se espantam, eles ficam aterrorizados. Um olha para o outro e diz: quem é este homem? Eles não chamam nem o nome de Jesus. Quem é esse homem aqui? Estava além daquilo que eles imaginavam. Até agora eles viram curas, eles viram libertação, eles viram Deus, Jesus fazer milagres terrenos maravilhosos. Mas agora, mandar no vento, mandar no mar. Oh, peraí, quem é esse homem? Ele não só cura, ele não só liberta, ele também comanda os ventos e comanda os mares. O hino que o nosso ministério de louvor adorou a Deus aqui conosco: aclame ao Senhor toda a terra. Aclame ao Senhor toda a terra, toda a
céus e mar estão debaixo do seu domínio. Quem estava no barco? Os discípulos. Jesus havia dado uma ordem: olha, vamos atravessar. Eu tenho uma missão do outro lado. Jesus está cansado, passou o dia inteiro orando, atendendo o povo. Ele está exausto. Ele se deita na proa do barco para descansar. E entra num sono profundo. Mas dentro do barco, metade daqueles homens eram pescadores. Metade daqueles homens eram pescadores, acostumados a lidar com o mau tempo, acostumados a guiar aquele barco. E sempre que leio esse texto, me vem isso à memória. Há momento na nossa vida que nós pilotamos bem, que nós dominamos bem, que nós administramos bem a nossa vida. As contas estão pagas, está tudo com saúde em casa, você está trabalhando, você tem o que comer, o que vestir, tem um carrinho na garagem, está tudo bem, está tudo na tua mão, está tudo sobre o seu domínio. Mas como aconteceu aqui, também acontece na nossa vida. De repente, diga para o teu irmão, de repente, tudo muda. Tudo muda, pastor Isaac. Chega a notícia, ó, o pai não está bem. Talvez o Isaac estava lá brincando com o Cadu no videogame, apanhando do Cadu no videogame, e toca o celular dele. Ó, o pai não está bem. Corre, corre. Ah, é um câncer. Muda tudo. Foge da nossa mão, irmão Sônia. Foge. Por que, pastor Marcos? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus permite que passamos por esses momentos? Sabe por que Deus, quando libertou o povo do Egito, Deus poderia ter guiado eles por vales verdejantes. Deus poderia ter levado o povo por bosques, onde havia água, comida. Mas Deus leva o povo pelo deserto. No meio do deserto. Deus estava fazendo uma obra enorme ali, e muitas pessoas não estavam entendendo. O povo se rebelou. Ô Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer no deserto? Porque nós somos ingratos. Como Jó disse para a esposa dele no momento mais difícil, quando a esposa de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tinha perdido os filhos, tinha perdido toda a vida financeira. Agora Jó estava coberto com uma doença, cheio de chagas pelo corpo, se coçava com um caco de telha. E a mulher diz: amaldiçoa esse Deus e morre, só falta isso. E ele olha para ela e diz: mulher, você não sabe o que está falando. Quando as coisas estavam boas, você estava aí alegre, sorrindo. Agora as coisas não estão boas, você quer aí murmurar e falar mal contra Deus. Você não sabe.
Nós não sabemos, irmãos. Diga para alguém com todo carinho: você não sabe ainda o final da história. Você não sabe ainda o final da história, meu irmão. O escritor está com a pena na mão, meu irmão. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ele escreve da forma que quer e da maneira que Ele quer. Jó recebeu tudo em dobro. E o diabo foi desmascarado. Jó te louva porque tem tudo. Os filhos dele, tudo abençoado. Deus falou: pode tirar. Não deu certo. Jó continua adorando. Também ele está bem. Tira, pode tirar a saúde dele. Só não toca na vida dele. A vida dele me pertence. Olha que palavra linda. Você quer levar o carro? Quer levar o dinheiro? Leva. Mas a vida dele me pertence. Podem te roubar tudo, meu irmão, mas a sua vida, a minha vida, a nossa vida tem dono. Tem dono. E Jó não pecou. Resmungou, mas não pecou. E quem não? Fala para alguém, quem não resmunga? Normal, somos seres humanos. Adversidades fazem parte da nossa vida. Fazem parte da vida do ser humano. A diferença é: quem é o seu apoio? Quem é o seu apoio? Quando a tempestade chegou, e chegou de tal forma que os discípulos não tiveram mais domínio sobre o barco. A água começou a entrar dentro do barco. O que acontece quando a água entra dentro do barco? O barco afunda. Ele foi feito para estar acima das águas, não as águas em cima dele. O mundo estava virando de ponta cabeça. Mas quem estava na proa do barco? Os discípulos, naquele reboliço, vão até Jesus e o acordam: mestre, não se dá conta que estamos para morrer? Aí outro dia, eu acho que eu preguei esse texto, ou outro, e de repente você vai lendo as coisas, irmãos, né? Quem tem o hábito de pregar sabe o que eu vou dizer. As coisas vão chegando, né? Quem já foi acordado aqui num sono gostoso? Quem já foi, sabe? Eu ouvi hoje uma piada, irmãos, uma piada do mundo. Mas eu dei tanta risada porque eu disse que o cachaceiro estava sonhando que ele estava no bar e a mulher falou para ele: vai uma pinga? Ele falou: vai. E aí a mulher falou: com limão? E ele: com limão. Só que a hora que ela foi pegar o limão, ele acordou. E acordou bravo e disse: maldita hora que eu pedi o limão.
Devia ter pegado sem limão. Como é difícil, meu, quando você está num sono gostoso, sonhando que está ganhando um carro, que alguém que estava te devendo está te pagando, e você está com a mãozinha assim, ó, quase pegando dinheiro. Alguém, alô, fulano, acorda. Você fala, meu Deus, não era a hora. Aquele sono maravilhoso. Eu imagino Jesus, sono de cansaço. De cansaço. Jesus acorda bravo, irmãos. Por que Jesus acorda bravo? Por quê? Jesus vai perguntar para eles: vocês ainda não têm fé? Ou assim, vocês ainda não aprenderam que eu estou aqui no barco? Vocês não aprenderam que aonde eu estou está guardado? Vocês não aprenderam que aonde eu estou o diabo não pode chegar? Vocês não aprenderam ainda que aonde eu estou o mundo pode virar de ponta cabeça, mas nada aqui dentro vai mudar? Vocês ainda não aprenderam que eu sou o alfa, que eu sou o ômega, que eu sou o princípio, que eu sou o fim, que eu sou o Senhor de todas as coisas, que eu sou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os teus 7 selos. Que na terra fui cordeiro, mas no céu eu sou leão. Deixa no bicaba surianda. Nem para comer, nem calabasubia. Será que você, mesmo em meio à sua tempestade, a gente tende a não enxergar? Não é porque veio tempestade que Jesus não está. Não é porque que as coisas não estão funcionando do jeito que você queria que Deus não está. Deus está trabalhando na minha fé, na minha vida. Deus está te arrancando de uma zona de conforto e Deus está te dando uma sacudida. Fala para o teu irmão: Deus é bom dar uma sacudida. Tem hora que Deus precisa sacudir a nossa fé. Deus precisa sacudir a nossa vida. Nós entramos num trajeto de conforto, de acomodação, está tudo em seu lugar, está tudo certinho, somos frequentadores de igreja, eu vou ao culto nos domingos, eu canto, pastor, eu faço tudo certo. Mas não foi só para isso que Ele te chamou, meu irmão, não foi só para isso que Ele te chamou, minha irmã. Deus tem muito mais por fazer através da sua vida. A cada um que está aqui, Deus entregou talentos. E o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Não faça como aquele que enterrou, achando que tinha feito um bom negócio. Deus chamou ele de maldito. O que ganhou 2, fez 4, ganhou 4, fez 8. Ganhou 3, fez 6, irmãos. Deus quer multiplicar, não tirar. Vocês ainda não têm fé? O que falta para vocês ter fé? Jesus se levanta do barco. O barco está, é onda batendo de um lado. Jesus olha.
aquele mar adverso, mar de Genezaré. Vento. O que causa as ondas são os ventos. E Deus fala: vento, chega. Mar. Sabe aquela mãe que fala para o filho, quando o filho está começando a gritar, ela fala: psiu, psiu. Engole! Engole o choro! Mas estou vendo Jesus no bar. Psiu. Engole! Quieto! A bonança. As nuvens sobem. Não há mais vento. É possível ver os barquinhos que estão em volta. Todos estão com os olhos igual o olho de Mônica, arregalados. Um olha para o outro. Quem é esse homem? Eles não falaram: quem é esse? Não, quem é esse homem? Eles estão dizendo: é mais do que a gente imaginava, é mais do que a gente esperava. Tenha calma, meu irmão. Esse Jesus que estava lá em Genezaré, indo para Gadar, os gadarenos, onde havia um endemoniado, era o caminho que Jesus estava tomando. Tinha um endemoniado que Deus ia libertar. Mas o mar se levantou, o diabo estava em fúria. O diabo sabe quando a vitória está chegando. Você não consegue enxergar o mundo espiritual, mas o diabo consegue. E ele vê quando o anjo sai da ponta do céu com o seu endereço. Não foi o que Deus falou aqui? Com o seu endereço. O rebaço que canda lá mais. E ele vai trabalhar de alguma forma para impedir que você seja digno de receber essa bênção. Ele vai querer que você murmure, desconjure a Deus, como a esposa de Jó. Mas diga para alguém com todo carinho: permaneça firme, meu irmão. Olha o que eu vou falar para você agora, hein? Engole o choro um pouco. Engole, já chorou bastante? Então agora começa a glorificar. Começa a adorar agora. Porque Deus já providenciou a vitória. Orecalabassuri canta lá. Não é palavra de pregador, estou falando o que o texto está dizendo. O rei agora, Isaac, se levantou. Oh, e aí só se levanta para fazer alguma coisa. Se não for fazer, eu sento, Carol. Mas se eu for fazer, eu me levanto. O rei se levantou. Oreassuricanda, assuricanda labaias. Oricalabassuri anda labaias. Ele se levanta. Ele se levantou na tua causa, meu irmão. Deus sabe da nossa pouca fé. Talvez hoje Ele esteja puxando um pouco a nossa orelha. Rapaz, tenha mais fé. Aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para terminar. Calma. Não é o fim da história. Não é ainda. Não é o ponto final, meu irmão. O Senhor está colocando uma vírgula na história. Diga para o teu, está colocando uma vírgula. Professora Luci Rose, professora Rita, professora Selma, se tiver mais professoras, eu aprendi que a vírgula é o quê? É a hora que você para e respira. Não dá para ler a frase inteira, então tem a vírgula, você para um pouquinho na vírgula, Elisângela, respira e continua lendo. Hoje Deus está pondo uma vírgula aí, ó. Não é o ponto final não, Deus está pondo uma vírgula, a história continua. A história continua.
o autor e consumador da fé, está com a pena na mão, meu irmão. Ele está escrevendo a tua história. Ele está escrevendo a minha história. Permaneça firme. Os discípulos se maravilham. E quando Jesus chega em Gadá, tem lá um endemoniado. Muitos conhecem a história. O homem andava nu, as pessoas amarravam com correntes, e ele quebrava como se fosse fio de linho queimado. Era um homem perturbado. E quando Jesus pisa naquela ilha, a terra treme. Ou como diria meu velho pai, pastor Ananias, ele dizia: a terra perde a sua estabilidade. O demônio sai de dentro de uma cova, corre até Jesus e diz: o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo aqui? Jesus para ele de novo: quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. O treme terra acabou de chegar. Jesus diz para ele: quem vocês são? Quem você é? E o demoniado diz: somos legião. Já disse aqui outro dia, já disse várias vezes. A legião romana era contada de 6.000 soldados. Então havia 6.000 demônios dentro daquele homem. Mas 6.000 demônios, pastor Isaac, presbítero Sebastião, circunvaram diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor poderia permitir que a gente entre nos porcos? Eu estou vendo Jesus fazendo assim, Jesus vai fazer: vai. Quer entrar no porco? Vai. Eu tenho uma obra nesses porcos também. Nada acontece por acaso. O texto diz que os demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram loucos. Fala para o teu irmão: cuidado com o diabo, hein? O diabo deixa louco. Eu ia brincar agora, ia falar dos palmeirenses, mas não vou falar não. Os porcos ficaram loucos. E os porcos se lançaram no precipício. Sabe por quê, irmãos? Deus tinha uma obra ali também, com os cuidadores de porcos. Sabe por quê? Não era para eles criar porco. Eram judeus. E o porco era considerado um animal imundo. Mas por que eles estavam criando porco? Porque os romanos amavam carne de porco. Era lucrativo. Dava muito dinheiro criar porco. Cuidado. Tem gente que para ganhar dinheiro coloca Jesus em segundo plano. Tem gente para ganhar posição coloca Deus em segundo plano. Tem gente para se dar bem coloca Jesus de lado, mesmo sabendo que Deus é contra o que ele está fazendo. Ah, mas eu preciso. Você precisa? O seu Deus é poderoso para prover, abrir porta e te dar o que você precisa. Deus não precisa do seu jeitinho. Deus não precisa da sua ajuda. Ele tem todo o poder. O louco endemoniado agora está com cabelo penteado, com uma roupa bonita, do lado do Senhor Jesus, encantado pelo que Deus fez na vida dele. Assim é todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus. A sua vida é transformada.
Eu quero terminar esse texto dizendo para você: a tempestade, ela dura por um momento só. Ela vai passar. Para toda noite também existe um novo amanhã. Pode acontecer o que for nessa noite, mas daqui quando for 5h30, 5:45, o sol vai estar rompendo. Assim é a bênção de Deus na tua vida. Hoje está difícil, mas o sol da justiça vai brilhar. E assim como esses discípulos se maravilhavam com a obra do Senhor, a cada dia eu também quero, junto com você, se maravilhar com aquilo que Deus tem feito e vai fazer em nossas vidas. Pois o nosso Deus é Deus de maravilhas. Nosso Deus é Deus de poder e de glória. Diga para alguém com todo carinho: Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Fica de pé, eu quero fazer uma oração por você.